Falando sobre holding patrimonial, hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a questão tributária. E a abordagem são em três aspectos. Primeiro, na aquisição de um imóvel e integralização na holding. Dois, na venda do imóvel de propriedade da holding e a renda locatícia, o aluguel que é recebido pela holding. Então vamos lá. Primeiro, na aquisição. A vantagem da holding patrimonial com relação à aquisição na pessoa física é que você, ao integralizar o bem, você não precisa de uma escritura, não precisa ir no cartório de notas, lavrar uma escritura e pagar o valor da escritura. Por quê? O imóvel, na integralização, ele é feito através da alteração contratual. Então, se faz a alteração do contrato social, ele é registrado na junta comercial e esse documento é que é levado no cartório de imóveis. Por conta disso, o que vai se pagar é o imposto, que seria o ITBI, que mesmo assim ainda há algumas situações que a gente consegue ou reduzir a base de cálculo ou conseguir a isenção pelo artigo 156 da Constituição Federal. E depois, no momento do registro no cartório de imóveis, daí sim paga-se uma taxa pelo registro na matrícula, que é uma taxa menor. Então, em comparação à pessoa física, o custo de integralização, ele traz dois benefícios. Um, que é eventualmente não pagar o ITBI, e dois, que é não pagar a escritura. Depois que os bens estão na holding, seja por integralização, seja porque houve compra e venda para revenda, é muito importante que o objeto social seja de compra e venda de bens imóveis próprios. Então, tendo essa atividade, daí a tributação na venda dos imóveis que estão no ativo circulante, vai vender o imóvel da holding, vai se pagar quanto? 6,73% sobre o preço de venda. Então, sempre é feita uma análise. Qual foi o valor que esse imóvel está sendo vendido e qual foi o imóvel que esse valor foi adquirido pela holding. Porque isso vai influenciar se vale a pena vender na pessoa física e não colocar ele na holding, porque não vai ter lucro imobiliário, mas se vai ter lucro imobiliário, a operação por meio da holding ela é mais vantajosa, porque ao invés de você pagar 15% sobre o lucro, você vai pagar 6,73% sobre o preço. Então é um cálculo, é uma análise que tem que ser feita e não necessariamente essa regra sempre é verdadeira, mas geralmente ela traz um benefício fiscal. Outro detalhe, por outro lado, se a contabilização do imóvel estiver feita no ativo não circulante, como imobilizado, daí o problema é outro. O imposto sobre o lucro ele é maior na holding, é de 34%. Por quê? Porque aquele imóvel ele não está documentado contabilmente para revenda. Então, nessas situações, é muito importante a gente avaliar o contexto e entender o que é mais vantajoso. Vender na pessoa física, vender na pessoa jurídica e, se for na jurídica, em qual tipo de contabilização. Se ele está como ativo imobilizado ou como ativo circulante. O imobilizado, mesmo nos 34%, pode fazer sentido. Se não tem lucro, paga zero de imposto. Então, por isso que não tem uma regra estabelecida e única para todas as hipóteses. Sempre vai ter que ser feita uma análise para encontrar a melhor aplicação para o caso concreto. Com relação à locação, a situação é a seguinte. Na pessoa física, se paga sobre a renda, sobre o aluguel, os impostos ou o imposto federal, pela tabela progressiva, que varia de uma faixa de isenção até 27,5%. Na holding, a situação é diferente, se paga em torno de 12%. Existe uma variação de 11,50% até 14%, mas em média 12%. Esse percentual sobre a renda, ele é praticamente metade, e o fato de você ter um imóvel locado, ele não inviabiliza a venda como uma mercadoria, como um ativo circulante. Tem um entendimento, a COSIT número 7 de 2021, que reconheceu nessa solução de consulta essa possibilidade do imóvel estar locado ou ter sido locado para terceiros, e mesmo assim isso não descaracteriza
a possibilidade dele estar no ativo circulante como mercadoria para uma posterior venda e funcionar como uma mercadoria de compra e venda. Em conclusão, passei por esses 3 pontos que são os questionamentos, as dúvidas mais comuns que a gente ouve quando conhece um cliente, conversa, faz uma apresentação sobre essa aplicação da holding para as famílias, para os empresários. Então são essas questões tributárias que são de suma importância para a pessoa tomar uma decisão se esse formato, se essa estrutura societária cabe para você ou não. Então são as dúvidas com relação ao imposto sobre aquisição e transferência dos imóveis em favor da holding, a tributação na venda dos imóveis e depois a tributação sobre a locação.